Fala galera, vocês chamaram e o Mister tá aqui novamente. Vocês pediram para eu comentar a situação do Vinícius Júnior no Real Madrid, dos jogadores brasileiros e a relação do time com o Xabi Alonso. Muito se fala, muito se reporta na imprensa, mas não se falam com detalhe coisas que eu vou trazer aqui para vocês entenderem de uma vez por todas o que está acontecendo. Primeiro, vamos entender o episódio do último jogo aí do El Clássico, tá? Vamos ver o que o Vinícius Júnior fez, vamos ver o que o Xabi Alonso falou, e aí eu vou explicar para vocês o que está acontecendo lá nos bastidores do Real Madrid. Vinícius para a entrada do Rodrigo. Não gostou nada da substituição, Vinícius. Não é possível, tá de sacanagem. Isso dá pra gente traduzir. Sai muito bravo o Vinícius Júnior. Vai direto pro vestiário. Nem fica no banco de reserva, sai frustrado aí o Vinícius de um ótimo primeiro tempo. Vai pesar para ele. Vai. Depois ele voltou. Quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. Estas son cosas que las hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho, todos los otros jugadores lo que queríamos hacer, muchas de las cosas se han dado y es Está una bem victoria desconfortável importante, nessa merecida, entrevista aí, nesse incluso trecho. corta, podríamos decir, porque hemos tenido ocasiones, el penalti. Ficou olhando muito para baixo, se mexendo muito, ele não costuma responder assim. Vamos ver a alteração aqui. Pegou uma saída do Vini bastante bravo, cumprimentou o Rodrigo ali. O Xabi nem olhou para ele. Nem olha lá, nem se falar. O Vini desceu pro vestiário e depois retornou para Depois ele voltou. Yo creo que todos los detalles. E aí, o que está acontecendo, galera? Vou explicar para vocês no detalhe, né? Vamos resumir aqui a situação para vocês entenderem do porquê que o Xabi Alonso está tendo essa relação com o Vini Júnior, não só com ele, tá? Envolve outros jogadores também. Mas vamos entender, tá? Nesse caso específico, o clube reconhece que o Vinícius Júnior passou do ponto, tá? E de fato passou, porque pô, é de certa forma um desrespeito com o jogador que vai entrar, que inclusive era o Rodrigo. É um desrespeito com o seu time tá ganhando um jogo, você tem que ficar ali para apoiar os seus companheiros, né? Então, assim, não foi uma atitude legal do Vini, né? Sem dúvida, assim, não foi uma atitude muito profissional da parte dele, porque os jogadores não tem nada a ver com isso, o time ali que está em campo não tem nada a ver com isso, né? E ele merece, ele deve esse respeito para os colegas dele, principalmente que era o Rodrigo, né? Porque ao fazer isso ele desrespeita também o jogador que está entrando, né? Porém, aí vem um ponto assim, o Real Madrid também está deixando arder. Entende que é um desabafo que reflete o desgaste crescente entre o elenco e a nova comissão técnica, tá? E tem um motivo para esse tipo de coisa. Olha a relação dele com o time, tá? Há um distanciamento, isso é claro, há um distanciamento entre jogadores e auxiliares do Xabi Alonso. Tá, isso é matéria reportada na Espanha, vídeos de treinamento que o pessoal tem acesso, a forma como o banco se relaciona com o técnico e com a comissão durante os jogos. Tá? Isso aqui está repetido, eu vou pular. Vamos dar um exemplo. Ó. Rüdiger, por exemplo, joga muita bola, já manifestou insatisfação com o comando do técnico. E o Vinícius Júnior, Rodrigo e o Endrick estão especialmente incomodados com a forma como os brasileiros estão sendo tratados aí pela comissão técnica, pela direção técnica que o Xabi Alonso tem feito da equipe, né? E no caso do Endrick é ainda pior, né? Ele nem estreou e já recebeu autorização para buscar empréstimo. A última informação que eu tive, que eu apurei na imprensa na Espanha e na Itália, é de que provavelmente ele vai para um time italiano. Isso pode mudar, pode ser que mude, tá? A ideia é essa aí da Espanha, né? Então torço aí para que ele vá talvez para o Napoli, que está bem no campeonato italiano, está lá com o De Bruyne, ou vai para um Juventus, para o Milan, para a Inter eu acho muito positivo, né? Eu penso que o Bayern de Munique poderia ser um lugar legal para ele, jogar lá junto com o Harry Kane, acho que eles iam fazer uma dupla fantástica, mas o campeonato alemão não é tão hypado quanto um campeonato italiano, quanto o espanhol de onde ele veio. Talvez nesse sentido uma Premier League fosse muito positiva, ou talvez um Liverpool, um Chelsea com aquela molecada toda lá, mas enfim, a molecada tá forte, segurando o espaço que eles já conquistaram lá. Então, assim, a situação do Endrick, sem dúvida, é a mais crítica de todas. E o staff dele entende que ele precisa buscar empréstimo, que ele precisa jogar. Porque o pior não é ser banco do Real Madrid, não é um problema ser banco do Real Madrid. O Vinícius Júnior, antes de ser protagonista em duas Champions, né? Uma ele dividiu com o Benzema e a outra foi um protagonismo dele, os números mostram disso. Ele passou no banco muito tempo no Real Madrid. Então não é problema ser banco do maior time do mundo. O problema é não jogar.
Não jogar que é o problema. E aí isso vai atrapalhar ele na seleção e o Ancelotti já não vai convocando ele. Eu acho que era importante convocá-lo, porque o Endrick, para mim, claramente é um dos jogadores que são futuro da seleção. Ele tem essa capacidade. Mas realmente, sem jogar fica complicado, o jogador precisa de minutagem. E aí, tem um cara que tá sorrindo à toa, né? Tem um cara aqui que a situação é diferente, né? O Mbappé já também jogou 13 jogos assim com o Vinícius Júnior, então vamos comparar a situação do Vinícius Júnior e do Mbappé, porque na saída do Benzema, o Vinícius Júnior virou o cara do time, né? O Toni Kroos já foi para aposentadoria, o Modric ali também já estava na reta final, o Bellingham até em um dado momento até tentou ali um certo protagonismo, mas na Champions o Vinícius acabou sendo o grande cara do time. E sim, de fato, o Vinícius Júnior era o cara do time quando saiu o Benzema. Então, comparando entre os dois, o Mbappé também jogou 13 jogos, assim como o Vinícius Júnior. Foi substituído 7 vezes, é normal na Espanha ter essa rodagem de elenco. Porém, ele tem 262 minutos a mais em campo. Ou seja, é como se ele tivesse jogado, né? Tanto ele quanto o Vinícius Júnior jogaram 13 partidas. Mas nessas 3 partidas, em termos de minutagem, é como se o Mbappé tivesse jogado 3 jogos inteiros a mais, né? Dividindo aí 262 por 90 minutos, dá 2,9. Ou seja, como se fosse 2,9 jogos, 3 jogos. Praticamente 3 jogos a mais, 3 jogos inteiros de 90 minutos a mais do que o Vinícius Júnior. E aí quando você olha os números do Vinícius Júnior, 13 partidas, 10 como titular, 3 vindo do banco e apenas 3 jogos completos. Isso aqui é muito preocupante. Dá uma média de 67 minutos por partida. A média em si de minutos por partida até em si não é ruim. Mas só 3 jogos completos, né? E não ser titular em todos, alguma coisa não está legal nisso aí. E aí vem a leitura de cenário que a imprensa brasileira muitas vezes tem tido uma dificuldade de entender, que é a seguinte. O Xabi Alonso claramente é o técnico que o Real escolheu para ser o técnico que vai construir esse Real Madrid em torno da grande estrela, que é o Mbappé, né? Há de se questionar, poxa, mas era o Vini, poderia se construir em volta do Vini. Eu concordo, como brasileiro eu adoraria isso. Mas, gente, o Mbappé é uma estrela maior que o Vini Júnior. Joga mais bola, já foi campeão do mundo, é europeu. Então, assim, lembra disso. Futebol é mídia, é entretenimento, é geopolítica, é política também. A gente sabe como é que é a FIFA, a gente sabe como é que é a UEFA. Então, assim, e a gente sabe como é que os times se posicionam em torno disso, né? Então, assim, o Vinícius Júnior, infelizmente, virou persona não grata para muitas pessoas na Espanha. E, novamente, quer se construir um Real Madrid em torno de uma grande estrela que se chama Mbappé. E o Real Madrid é um time que ele é maior que as suas estrelas. Mesmo um CR7, um Di Stéfano, um Raul e por aí vai. Tá? O próprio Fenômeno lá, que foi uma grande estrela, foi muito mais midiático, jogou muito, mas não conquistou muita coisa. Ele já não estava ali com a condição física muito boa por conta da questão dos 2 joelhos dele, sempre um pouco ali acima do peso. Então, assim, o Real Madrid é um time que se posiciona sempre muito acima dos seus ídolos, tá? Então não adianta o Vinícius Júnior, assim, não vai ser o Vinícius Júnior que vai ganhar esse jogo no grito. Não tem como. Ele tem que ganhar em campo, tem que ser protagonista, como ele foi nas 2 Champions, tá? E assim, o tempo passa, ocorrem lesões, vai ter jogo que o Mbappé não vai jogar bem. Então, se o Vinícius Júnior esperar, ele tem a certeza que vai chegar o momento dele novamente. Indiscutivelmente, ele é um jogador importante, a torcida gosta dele, ele também é um jogador muito importante para a mídia do clube, principalmente fora da Europa, mas hoje não tem jeito, é o Mbappé. Por um outro lado, o Xabi Alonso, ele parece não estar tendo tanto tato na condução disso aí. Então sim, ele tem barrado medalhões, tem batido de frente, tem sido muito direto nas entrevistas dele. Então assim, o Xabi Alonso também tem que tomar cuidado. Por quê? Se ele perder a Champions e não ganhar o Espanhol esse ano, e não levantar pelo menos lá a Copa do Rei, vai ficar difícil dele ser mantido. E o Real Madrid não é um time que, ao contrário de um Liverpool ou de outros times europeus, que tem a questão de trabalhar a consistência de um técnico durante muitos anos naquele time. Não, o Real Madrid é um time que, para padrões europeus, ele tem uma duração de técnicos, vamos dizer assim, abaixo da média. Ele troca, né? Passou aí o Lopetegui, que era técnico da Espanha,
na Copa de 2018, se eu não me engano, quando anunciou que ia pro Real Madrid, acabou não podendo dirigir o time, foi pro Real. Depois veio o Ancelotti, ficou mais 2 ou 3 anos, se eu não me engano, uns 4 anos, e agora trocaram pelo Xabi Alonso. Teve lá o Mourinho, que ficou 2 ou 3 anos também. Sim, o que eu quero dizer? Aí teve depois a primeira passagem do Ancelotti. Então, assim, aí teve 3 anos lá do Zidane, né, que foi tricampeão da Champions. Então, assim, é um time que não tem tanto essa questão de ficar 10 anos com um técnico, por exemplo, 6 anos, 8 anos, né? Se tiver que mudar, eles mudam mesmo, tá? Como foi o caso do Lopetegui. Então, assim, o Xabi também tem que tomar cuidado, porque hoje ele tá por cima, os resultados estão vindo, ganhou o El Clássico depois de tomar várias sapatadas, né? O Real Madrid tava tomando as sapatadas do Barcelona lá na época do Ancelotti, né? Na época do Zidane também ganhou 3 Champions seguidas, mas o Real Madrid sofria mais do que o necessário no Campeonato Espanhol, tomava muita pancada também. Então, assim, o Xabi Alonso tem que ficar ligado, porque hoje tá dando certo, o Mbappé tá rendendo, o plano tá dando certo. Mas, se der ruim, não tenho dúvida de que ele vai ser o primeiro a ser cortado. Por outro lado, o Vinícius Júnior não pode ficar esticando muita corda, porque também, para colocar ele para vender, para o time tentar ter algum retorno financeiro, também é 2 palitos. Lembre-se, o Real Madrid é um time que se posiciona acima das suas estrelas, tá? Felizmente, o Florentino Pérez disse que é algo que vai ser resolvido ali em vestiário, né? Até o momento não há notícias de qualquer tipo de sanção. Então, assim, tô vendo, entendendo que o Florentino Pérez está deixando o pau torar. Falou, ó, resolvam-se vocês aí, porque certamente se o Florentino Pérez tiver que se envolver, o buraco vai ser mais embaixo, cabeças serão cortadas, orelhas serão puxadas, broncas serão dadas, tá bom? Deixa aí nos comentários os próximos vídeos, o que vocês querem. Obrigado por essa sugestão aí de vídeo. Chama o Mister, se inscreva no canal e vambora, galera. E lembra que tem gameplay, hein? Vai subir gameplay novo aí do jogo Ready or Not aí nos próximos dias, e deixa também nos comentários quais jogos vocês querem que eu faça os gameplays aqui. E vocês estão me ajudando a zerar o Ready or Not, o sucessor aí do SWAT 4, grande jogo, grandes jogos, me amarro nesse tipo de jogo. Vambora, rapaziada, deixa aí nos seus comentários a sua sugestão e chama o Mister, vamos que vamos.